Olá, gente. Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, localizada no nordeste do Brasil. Mais antiga entre as capitais estaduais brasileiras, o Recife surgiu como um povoado chamado Ribeira de Mar dos Arrecifes dos Navios. Ela foi fundada no dia 12 de março de 1537, na principal área portuária da capitania de Pernambuco, a mais rica capitania do Brasil colônia, conhecida em todo o mundo comercial da época, graças à cultura da cana-de-açúcar e ao pau-brasil. No século XVII, a cidade foi por 24 anos a sede da colônia da Nova Holanda, que teve como um dos administradores o conde João Maurício de Nassau. Após a expulsão dos holandeses, feita na insurreição pernambucana, o Recife emerge como a cidade mais importante de Pernambuco, tendo grande vocação comercial, influenciada principalmente pelos comerciantes portugueses, chamados na época de mascates. A atual área metropolitana do Recife foi palco de muitos dos primeiros fatos históricos do Novo Mundo. Um exemplo desse, nós temos no Cabo de Santo Agostinho, ocorreu o descobrimento do Brasil pelo navegador espanhol Vicente Inhanhas Pinzón, no dia 26 de janeiro de 1500. Já na ilha de Itamaracá, estabeleceu-se em 1516 o primeiro governador das partes do Brasil, Pero Capico, que ali construiu o primeiro porto de escravos das Américas. No Recife ainda, caros alunos, por volta do ano 1000, os índios tapuias que ocupavam a região atual da cidade do Recife foram expulsos para o interior do continente por povos tupis procedentes da Amazônia. Quando os europeus chegaram à região, no século XVI, ela é ocupada pelo povo tupi dos Caetés. Vejam como era, né? Naquela época, os portugueses chegaram aqui e já encontraram o povo, né? A tribo dos Caetés, que era uma tribo tupi. Na parte que nós vamos falar agora, caros alunos, vamos relatar algumas coisas, algumas nuances, né, aqui do Recife, que tem muito a ver com a cidade de Olinda. No começo, aquele pequeno povoado, né, aquele pequeno ajuntamento de moradias, era composto por pescadores, né, e mareantes, homens do mar, que se estabeleceram na estreita porção de terra que vinha de Olinda e se alargava para as bandas do extremo sul. Alguns armazéns para recolher os açúcares, uma pequena ermida sobre a invocação de um santo amigo das gentes do mar, que era Santelmo. O Recife começou assim. Mais tarde, os pesados veleiros que precisavam refrescar em águas bem abrigadas, livres da agitação do ancoradouro de Olinda, buscaram a sombra dos arrecifes que se erguiam ao sul. Assim surgiu o Recife, em função do velho ancoradouro, espécie de largo canal situado entre os arrecifes de Arenito e a península, onde se misturavam as águas do mar e as dos dois rios, o Capibaribe e o Beberibe. Construindo-se depois alguns fortes: o Forte do Mar, o Forte de São Jorge, o Forte do Bom Jesus, que mais tarde, em 1561, defenderiam o Recife contra o ataque dos piratas franceses. Aqueles que deixaram gravada numa das pedras do Recife a frase Le monde va de pays
em Pi. Mas somente em 1630, quando a humilde povoação se estendera até a Ilha dos Navios, na confluência dos dois rios, e já se apresentava a igreja que os frades franciscanos ali haviam erguido. Dar-se-ia a grande invasão holandesa, empreendida por uma esquadra de 56 navios, comandadas pelo Henry Cornel Lanck. Abria-se um dos capítulos mais movimentados, vivos e heróicos da cidade do Recife, defendidos por Matias de Albuquerque e ocupado pelos holandeses. Governado pelo conde João Maurício de Nassau, Recife nunca foi subjugado de todo, nem mesmo no brilhante governo de Maurício de Nassau, que dotou a terra de amplos jardins e palácios, promoveu a vinda de homens ilustres como Markgraf, botânico, Franz Post e Eckalt, pintores, Clolit, geógrafo, Plent, latinista e poeta, Piso, naturalista, dando fim o maior lustre a Mauritsstad, nome conferido ao Recife, em homenagem a Nassau. João Fernandes Vieira, André Vidal de Negreiros, Felipe Camarão, Henrique Dias são os principais heróis da restauração pernambucana, movimento em que culminava a surda hostilidade e resistência contra os dominadores. Na Campina da Taborda, pernambucanos e holandeses, depois das duas memoráveis batalhas nos Montes Guararapes, assinam a capitulação no dia 23 de janeiro de 1654. Durara 24 anos o domínio holandês. Após a restauração, o Recife entra em período de intenso desenvolvimento, facilitado pelas trocas comerciais através do seu porto. Disto resulta grave rivalidade com Olinda, cujo desfecho vem a ser o conflito que passou à história com a denominação de Guerra dos Mascates. Era a revolta dos nobres de Olinda contra os portugueses do Recife. Receosos da elevação de seu povoado à categoria de vila, e mediante a instalação do Pelourinho, em 1710, nessa movimentada luta surgiu o sargento-mor Bernardo Vieira de Melo, com a sua proposta da instauração de uma república na capitania de Veneza. Talvez a primeira tentativa de implantação do regime republicano na América. Sufocada a rebelião, o Pelourinho é reerguido e o Recife permanece como vila. A cidade marca o seu progresso com a instalação de uma alfândega, a construção de várias pontes, a execução de aterros que ganham novas superfícies úteis às terras alagadas. A 6 de março de 1817, rebenta no Recife uma nova revolução de caráter republicano e nativista. Os nomes de Domingos Teotônio, Manuel Corrêa de Araújo, Domingos José Martins, Pedro de Souza Tenório, José de Barros Lima e outros estão na boca de todos. O movimento, porém, é dominado e um governo despótico é instituído, tendo à frente Luiz do Rego Barreto. Mais tarde, a 26 de outubro, o governador português e suas tropas embarcam para Portugal. Tropas de além-mar não mais desembarcariam no Recife. Pernambuco, assim, tornava-se independente antes do Grito de Ipiranga. O Recife é elevado à categoria de cidade no dia 5 de dezembro de 1823. No ano seguinte, rebenta outra revolução
de caráter republicano, que passou a história sob o nome de Confederação do Equador. Dentre os heróis desse movimento, destaca-se Frei do Amor Divino Caneca, que foi fuzilado a 13 de janeiro de 1825. Em 1827, o Recife passa a ser a capital da província. Dois movimentos revolucionários, a Setembrizada e a Abrilada, em 1831 e 1832, respectivamente, são logo dominadas. Em 1838, assume o governo da província Francisco do Rego Barros, posteriormente Conde da Boa Vista, cuja administração foi assinalada por notáveis melhorias urbanas. Duas grandes realizações datam desse período: a construção do Palácio do Governo e a do primitivo Teatro Santa Isabel, obra do engenheiro francês Louis Leger Vautier, que o conde fizera vir de Paris, de onde vieram também outros técnicos. Cais, estradas, pontes, abastecimento de água, uma repartição de obras públicas, foram algumas das tarefas empreendidas por Francisco do Rego Barros. Esse brilhante período da vida do Recife foi perturbado, todavia, pela Revolução Praeira, interrompida em 1848, e organizada pelo Partido Liberal, composto dos praeiros, chefes principais, Pedro Ivo, João Roma, Nunes Machado, este último morto bravamente em combate. O Recife entra, então, numa fase acelerada do progresso. A cidade começa a ampliar-se, iniciando-se em 1907 a execução do grande e modelar plano de saneamento, concebido pelo higienista Saturnino de Brito. Bem, gente, como nós vimos, né, a cidade do Recife, ela surgiu no dia 12 de março de 1537 como um povoado, né, um povoado onde habitava pescadores e mareantes, aqueles homens que viviam, né, no mar. E depois disso, ela foi elevada à categoria, né, foi elevada à categoria de vila em 1710. Em 1710, ela foi elevada à categoria de vila. Como também, nós vimos também, né, ela foi elevada à condição de cidade, né, de cidade, por carta imperial no dia 5 de dezembro de 1823. Bem, gente, se vocês gostaram do vídeo, então se inscrevam no canal e deixem um like. Até o próximo.